Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com o professor Fábio Vieira, do Departamento de Letras. Fábio, bem-vindo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Pois a gente queria conversar um pouquinho, te conhecer melhor. Você está há pouco tempo aqui, não tão pouco tempo, mas alguns anos apenas, né? Alguns anos. Fábio, a tua formação é em letras na Paraíba. Fala um pouquinho sobre isso, o teu mestrado e o teu doutorado. Estou há 4 anos aqui no Departamento de Letras, né, na parte de Teoria da Literatura, mais especificamente, e fiz minha formação lá na Paraíba, né, na UFPB, em cima dessas poéticas mais contemporâneas, né, estudando mais a poesia contemporânea brasileira, nesse arco da segunda metade do século XX. E essas pesquisas me fizeram ter um outro olhar, né, sobre o que está acontecendo hoje em termos de tecnologia, de arte, né, esse diálogo de ciência, tecnologia e arte, inclusive repercussões na sala de aula, né. Nosso curso tem esse viés de formação, então tem esse desmembramento. Mas o mestrado eu fiz a partir da leitura da poesia de Paulo Leminski, né, que é um poeta bastante, por incrível que pareça, muito lido, né? O do Leminski é o que está nessa obra aqui. É, o que está nessa obra daí. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa. Esse é da Ideia, que é uma editora da Paraíba? Da Paraíba, Isso. Ideia. Então aí faz uma leitura da poesia portanto, dele. Um estudo sobre Leminski. E aqui em Natal, esse livro está à disposição? Está à disposição aqui na Cooperativa Cultural. Certo. Na livraria da Cooperativa Cultural. Esse livro seria fruto do teu trabalho na dissertação? Na dissertação. Aí, esse título, né, Oriente e Ocidente, é que ele vai fazer um diálogo com a poesia, com as artes orientais, né, principalmente o haikai. Então, ele traz esse haikai. Então, hoje é uma referência, né, de haikai, essa concisão, que acabou sendo um sinônimo de poesia contemporânea, né? Você dizer pouco, dizer muito em um pouco espaço, né? Um curto espaço de texto. Advém dessa própria rapidez, né, na nossa época. Então, ele foi difícil. Em 2013, o livro dele, publicaram a obra dele, Toda a Poesia, e ele chegou, Oscar, uma coisa assim, bem pitoresca, né, de se colocar entre os 10 mais vendidos. Então, um livro de poesia no Brasil, né, sendo colocado entre os 10 mais vendidos, quer dizer, então há uma sede, né, de consumo, né, dessa poesia. E então foi bastante interessante, porque aí eu li também um pouco do contexto da década de 70, né, o Ali Salomão, então vários poetas, um pouco ali do tropicalismo, né, para entender o Leminski, e anterior a ele, a poesia concreta, né? E o desmembramento, que é mais importante do que só aquele momento da década de 50. Então, o Leminski vai incorporar vários repertórios, né? Repertórios da poesia brasileira, da poesia estrangeira e de outras culturas. E um fato interessante é que ele se apropria, né, e faz uma ressignificação da poesia concreta com a nova dicção, com lirismo, com humor, né, que estava um pouco na época da poesia concreta ortodoxa. Isso foi um pouco oprimido, né, recessivo, mas na década de 60... muito mais formalista, talvez, não? A poesia concreta, mas preocupada com a forma, com certo conteúdo, talvez? Eu acho que não há uma divisão, né, que eles pensavam, uma divisão. O que na época chocou muito foi que eles aboliram o verso. Né? Tiraram o verso, aí tirava as pessoas, né, do discurso, mas o que eles fizeram em termos de repertórios, né, colocar em circulação poesias de várias épocas. Então, o projeto da poesia concreta é um tripé, né, um tripé poundiano de Elza Pound, que trabalha com a produção de poesia, a crítica e a tradução, né? Então, eles colocaram muita coisa, muitos poetas traduzidos aqui no Brasil, e isso oxigenou nossa cultura, né? Tanto poetas americanos, norte-americanos, poetas franceses. Então, o Leminski ele vai também entrar nessa aí dos irmãos Campos, Despinatari, né?
uma figura que esteve aqui no campus várias vezes, através do nosso departamento, né, professor Francisco Ivan. Então, eles deixaram também um patrimônio de tradução. E o Leminski também deixou algumas traduções importantes, né? Colocou em circulação na época da década de 80, né? Na década de 80 que a Brasiliense, então havia uma abertura editorial, então isso apareceu muita coisa importante aqui de outras culturas que hoje é estudado, né, essas referências do Leminski. Então, o estudo do Leminski, de certa forma, te leva a encontrar raízes nos anos 60, né, 50 no máximo. E como é que você se projetou, digamos assim, para a atualidade e começou a pensar essa cultura marcada pelo cibernético, pela informação, por esse suporte computacional, né, que faz aparecer algo que você aborda em tua pesquisa, que é a poesia ou a poética digital? Oscar, quando eu fui pesquisar o Augusto de Campos, ele faz, durante a obra dele, uma apropriação de vários códigos, desde a década de 50. Então, ele começou na época que não existia, né? Então, a poética do Augusto é uma poética que se chama de apropriação da tecnologia e de antecipação. Então, ele, na década de 50, imagine hoje, né? Ele fazia poemas em carbonos coloridos para fazer, né, fazer a justa posição de cores, para dar essa impressão. Depois ele foi para a letra 7, na década de 70. Aí depois usou a xilogravura, poema xerox, né? Até coisas exóticas, assim, por exemplo, fazer poesia com holografia, né? Ia para o computador lá, no começo, né, da holografia, na década de 80, começo do computador. E ele já, né, um jovem senhor de 60 anos, no início da década de 60, na década de 80, ele compra um computador Macintosh e vai traduzir, na época, não era traduzido ainda os programas, vai traduzir os programas e começar a trabalhar, ressignificar essa tecnologia, né? Então, foi através do Augusto que eu cheguei e desenvolvo essa pesquisa hoje no que se chama de poesia digital, né? O cybercultura, cyberliteratura, infopoesia, né? Poesia suporte computador. Então, esses termos eles são sinônimos, né? Para conceituar esse processo de trabalhar o computador como uma forma criativa, né? Uma forma criativa. Então, foi basicamente através da obra do Augusto que eu cheguei nessa poesia digital. Que é essa poesia contemporânea que a gente pode encontrar por toda parte, de certa forma, né? Essa poesia digital. Então, eu queria entender melhor como é que esse suporte necessário, essa poesia digital, é fundamental, né? Na medida que é necessário, acaba sendo fundamental para um processo que, como você indicou, de algum modo Augusto já tinha começado lá atrás, com a poesia concreta também, né? Também. E, enfim, como é que, de certa forma, tem uma coisa de resistência e também de oposição, de ressignificação, você disse, né, do próprio computador, né? Um enfrentamento, né? O Benjamin vai falar isso na obra dele, né, que num texto que ele coloca o tradutor juramentado, né, que ele vai falar que, isso na década de 30, né, ele vai falar que os poetas, isso aí é uma visão do Benjamin que é profética até, né? O Haroldo vai falar sobre isso, que ele vai falar que os poetas do futuro precisariam necessariamente de ser especialistas na grafia, né? Na grafia, não é só do conteúdo, eles teriam que se aproximar disso, porque com a evolução das formas, o texto, a linguagem verbal, ela foi saindo de uma posição horizontal para vertical. O Benjamin vai falar isso. Então, essa posição de ler o jornal no século XIX, no século XX, ocorreu também uma mudança na exposição dos textos. Então, os textos passam a ser colocados na forma vertical. Então, isso faz uma mudança muito importante, que a gente passa do ouvido, da audição, para trabalhar com o olhar com muito mais eficácia.
O Augusto, ele passa na década de 80, né, a Lúcia Santaella, ela divide nessas eras culturais, que se chamam esses momentos culturais da história dos signos, em seis períodos, né? A oral, da oralidade, a escrita, que ainda não era colocada ainda na imprensa, né? O escriba, que era guardado nos museus. Esse ponto que você tocou, me lembra um pouco essa passagem que na filosofia se fala muito, né? Do mitos ao logos, da palavra, da narrativa oral à escrita. E você apontava que, de fato, ali parece que é uma refundação do espírito grego, porque é um momento de ruptura, de fato, né? Você vê isso, é disso que a Santaella, por exemplo, está falando, quando essa passagem da oralidade, que há um processo de resistência também, né, por parte da... De resistência também, porque ali no caso da oralidade para a escrita, né, houve uma resistência da própria pulsão lírica, né, da peripatética, então, que era importante, né? Mas também como a gente iria lê-los hoje sem o registro da escrita, né? Então, é isso que ela coloca. E passando essas eras, que passa pela imprensa, pela era das massas, né? Jornal, telefone, cinema. E quando chega na década de 80, na década de 70, aí é uma reação das mídias em frente à televisão, nesse sentido, que até alimentou. Então, nesse caso, ele passou também por esses estágios, videotexto, né? O que aconteceu com o início da década de 90, que, como se sabe, todos esses aparelhos, é só imaginar como era a nossa sala, quem tem 40 anos, né? Como era a nossa sala 20 anos atrás e como é hoje, né? Há uma hibridização e tudo acabando no celular ou num aparelho que tem um microprocessador. O que foi que aconteceu? Esses outros códigos da década de 80, o vídeo, né? A performance, a produção experimental, esses códigos foram sendo convergidos para o computador, para uma linguagem que conseguia decodificar todos e transmitir automaticamente. E isso interfere tanto em nossa percepção, quanto na percepção de quem está trabalhando. Então, por exemplo, uma dessas características que o Augusto explora é da não hierarquia. Então, essa cultura que a gente está hoje, né? Essa cybercultura, ela não tem um ponto central, ela está espalhada, né? Perifericamente, com zonas de fronteira. Então, essa hierarquia condiciona o próprio fazer poético. Certo? Então, não existe, como existia, por exemplo, no modernismo, em outros momentos, uma hierarquia de valores. É tudo ao mesmo tempo. Então, a gente estaria hoje numa contemporaneidade. Né? É como se dissesse, de certa forma, por exemplo, no caso do modernismo, né? Como se houvesse uma certa vanguarda, ainda que com conflitos internos, e hoje não, né? De certo modo, esse suporte permite, né? Por exemplo, os blogs que a gente vê, né? Essas redes sociais, tudo isso acaba democratizando um pouco a expressão das pessoas, né? Descentralizando. É isso. É isso, e você pode fazer a sua própria antologia, né? Você pode fazer e ser produtor. Então, aumentou muito o número de produtores, né? Então, o Décio falava isso, da quantidade pode vir a qualidade, né? Uhum. Com relação à poesia digital, há outro aspecto. Eu sou defensor, eu trabalho com... Isso não quer dizer, por exemplo, eu vou trabalhar um poema, não quer dizer que vai jogar toda a história da palavra, toda a tradição que a palavra tem, de plasmar sentimentos, ideias e pensamentos. Então, não é vangloriar essas mídias, não é isso. Por quê? Nós sabemos que por baixo disso, né, o substrato, há os signos do pensamento, da inteligência, que estão sendo colocados. Mas por que a Lúcia diz, por exemplo, que com isso, com esse suporte, a literatura teve um salto qualitativo? O que ela quer dizer com isso? Ela se escreve melhor hoje do que antes? Não, não é essa questão. É a questão da percepção, porque elas são mídias inclusivas. Eu desenvolvo uma pesquisa aqui, projeto de pesquisa,
e estamos trabalhando a poesia digital e conseguimos articular projetos de outros departamentos que estão trabalhando com imagem do cérebro. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Lendo a poesia no papel, ele tem um impacto muito interessante, que vai estar ligado à música, por exemplo. Então, foi mapeado a pessoa lendo um texto em prosa, lendo um poema e ouvindo música. As áreas do cérebro, por incrível que pareça, isso está muito ligado ao grego, aquilo que a gente... a poesia está ligada à música, à lírica. Hoje a gente tem uma comprovação. Oscar, as mesmas áreas da música são ativadas quando eu leio o poema. Coincidem, é mesmo. Coincide, quer dizer aquilo que a gente falava, a lírica, né? A líria lá de Tirambo, né? Que entra lá no teatro e tal. Então, a Santaella fala isso, não há como fugir disso. Não quer dizer que as outras vão ser inferiores ou sumir. A oralidade continua. A escrita continua. Mas tem uma coisa do poema visual também, não? E isso, digamos, na oralidade, como é que fica isso? Não, as outras mídias vão continuar. Agora, o código hoje, segundo Santaella, né, que está dominando e mudou, inclusive, a nossa vida, o dia a dia da gente, né, essa justaposição, várias vozes, a complexidade. Então, a tendência é ficar complexo, né? Cada vez mais os signos. Ela diz que isso interfere também na nossa percepção, porque ela fala da Gestalt, né? Então, um poema audiovisual, ele não vai estar só ligado à palavra que eu vou ler no papel e projetar uma imagem, que é importante, deve continuar. Mas acontece o seguinte, quando eu vejo um poema digital, outras áreas estão sendo trabalhadas, inclusive... Aí há vários níveis. Por exemplo, quando eu pego o mouse, parece uma coisa simples, mas eu estou hibridizando o meu sistema nervoso com a máquina. Se eu não colocar a mão no mouse, nada vai funcionar. Isso se chama interatividade, né? Interatividade. Você pode, no poema digital, parar, fazer retomadas, ter mais tempo de saborear aquele texto. Vai aparecer também imagens em movimento. Isso para o leitor, você está falando. Isso para o leitor. Então, seria isso que a Santaella defende, né, a respeito de outros poetas, também, inclusive o Augusto, que houve determinados momentos que eles queriam fazer aquele texto, mas ainda não tinham os meios. E hoje tem esses meios. Né? Então, por exemplo, um poeta que trabalha muito com música popular, né, muito conhecido, Arnaldo Antunes, ele faz muitas parcerias com o Augusto, produção de livros, né, poemas digitais. Então isso é uma comunicação mais ampla nesse sentido, porque vai atingir outros níveis de sensibilidade. Então eu acredito que está no início, ainda a gente não sabe o que vai ser disso, mas eu já faço experiência, por exemplo, em sala de aula, usando, por exemplo, não abolir o celular. Como é que a gente vai fazer essa negociação? Né? Então, muitos textos são disponibilizados em PDF, coloco os alunos para fruir esse texto no aparelho celular. Né? Então, é outra forma de aproximar esse jovem, né, essa cultura jovem que está aí, de uma tradição que é antiga. Então, por exemplo, o Augusto, há um poema que ele fala sem saída, um poema sem saída, chamado Sem Saída, que você precisa do mouse para trabalhar aquele texto. Inclusive, o telespectador pode acessar, né, Augusto de Campos, www.augustodecampos.com.br, que vai aparecer outros poetas. Você está falando do Augusto? Deixa eu logo mostrar, porque isso aqui é um trabalho que vem da tua tese, né? Que vem da minha tese. Tese doutoral, a antirretórica do menos. Leitura sobre Augusto de Campos. Esse é da Caule de Papiro, nossa editora aqui da cidade, né? E aqui também na cooperativa. E está aqui na cooperativa. Certo. Então, desculpa. Segue. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, um poema digital, ele exige o suporte. Ele exige o suporte. O suporte do computador. Né? Ou você pode projetar, mas ele vai exigir esse processamento de várias
essa fusão de possibilidades artísticas que surgem, né, com uma poesia digital. E aí, nesse ponto, a poesia parece que ganha volume, ganha um toque mais artístico, é como se ela estivesse se afastando um pouco do campo da literatura, vamos dizer assim. Sim. Como você vê isso? Sim. E há quem defenda, por exemplo, Ezra Pound defende que, nesse caso, a poesia estaria mais perto de outras artes, porque a característica dela é de hibridismo, né, nesse sentido. Eu vejo essa coisa da poesia digital como um grande ganho porque você vai ter, em um único componente, né, várias mídias que antes, para você fazer esse texto, você precisaria decodificar o som, colocar o som em outro aparelho, para juntar a imagem. Então, na poesia digital, o grande ganho é esse. Eu vou ter a força da palavra, né, com comunicação de sentimentos, de ideias, de imagens, de pensamento, mas eu também tenho esse ambiente digital. Além de eu poder usar todo esse repertório de programas, de software, animações, eu tenho também a distribuição imediata. Então, nesse sentido, é uma resistência. A poesia que estava, né, sem espaço, isso é desde a Revolução Industrial, que os poetas vão ficar desempregados, né? Vão ficar desempregados. Quem vai falar isso é o Otávio Paiva. E com esse advento desse aldeia cultural, que o McLuhan vai falar, né, na década de 60, ele é o grande profeta disso, né, que ele fala que os nossos sentidos não teriam mais espaço para desenvolver no corpo e precisariam de extensões. Então, esses meios seriam extensões do olhar, extensões da visão. Eu tiro uma foto, ela está hoje em todo mundo. E o Augusto ele vai trabalhar exatamente isso, né? A palavra, a força da palavra e o enfrentamento dessa tecnologia, para não ser só pragmática, para ela ser também uma possibilidade de reflexões existenciais. Então, esse poema, como eu havia falado, Sem Saída, que é um poema que você precisa, se você não colocar o mouse, ele não vai mexer, então tem som. Em uma determinada palestra, eu vi alguém falar depreciativamente desse poema e eu fui tentar ver se isso era verdade, né? O Augusto, né, um tradutor de grandes poetas, e, na verdade, eu descobri que ele estava fazendo intertextualidade com Dante. O primeiro livro dele, ele dedica a Dante, né? E coloca logo no início essa dedicatória a Dante. E depois, quando ele vem Sem Saída, 50 anos depois, ele faz esse poema. É uma redondilha, né? Uma redondilha maior, que é muito usado aqui no Nordeste, é um verso de 7 sílabas poéticas, mas por trás daquele poema digital há um diálogo com a tradição, um diálogo com Dante, né? Seria essa perdição existencial que, né, o Dante coloca na Divina Comédia, agora ambientado num poema, o Augusto colocando. Então seria isso. Agora, o Augusto ou o Haroldo, um dos dois, acabou fazendo uma tradução do Gênesis. Você lembra disso na década de 80? Quando ainda existia o folhetim, e aí começou, todo domingo vinha uma parte dessa tradução, também traduziu o Coelho, o Eclesiastes, e com essa dinâmica que eles colocavam, né? Então, o poema surgia de fato, porque tem essa oralidade que está mitigada, né, pela escrita. Está mitigada pela escrita. Então, é muito, muito bonito, né? O Cântico dos Cânticos, por exemplo, né? Que o Haroldo traduz. É uma maravilha, porque você coloca aqui para o Brasil um texto traduzido diretamente do hebraico, então aumenta essas possibilidades de leitura do texto bíblico, né? Então, muito interessante o que ele vai fazer. E outros textos também. O Haroldo é uma grande enciclopédia, né, de tradução. Ele vai chamar de tradução, transcriação, que é nesse sentido que você está colocando, né? Que é o poema transcriação, que o poema traduzido ele passa a ser um poema assinado, né? Tanto é porque ele quer colocar nessa língua de chegada
os referenciais que estão na língua de partida, que seria o hebraico, né? Muito interessante. O trabalho que eles fizeram de tradução no Brasil é uma coisa fantástica, né? Fantástico. O Haroldo trabalha mais, não entra muito nessas mídias. Quem vai fazer isso realmente é o Augusto de Campos, né? E até hoje ele está atuando com isso, né? Ele procura fazer performance também, para ser um outro tipo de fruição textual. Nosso tempo está acabando, Fábio. Só para entender um pouco, no contexto regional e brasileiro, você falou Arnaldo Antunes, mas que outros poetas, digamos, posso chamar de poetas ainda, ou seriam já artistas, né? Uns gostam de ser chamado artista multimídia, né? Mas há outros poetas, né? Por exemplo, Rui Torres, né? Que é um poeta português que trabalha, né? Muito bem. Então, em Portugal há um grande desenvolvimento da poesia digital nesse sentido, né? Nesse sentido. E outros poetas que vão sendo... A quantidade de blogs, por exemplo, você vai encontrar muita coisa no site Cronópios, né? O site Cronópios abriga muito dessa poesia digital. Cronópios, abriga muito da poesia digital hoje que está sendo colocada, né? Sendo feita no Brasil. Mas eu ficaria com esses dois poetas, o Augusto de Campos e o Arnaldo Antunes como ícones, né? Dessa arte que está surgindo com muita força, né? E vem a partir dos anos 80 para cá. Muito bem. Fábio Vieira, obrigado pela tua presença e nos ensinar um pouco o que é isso da poesia digital. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.